Impactos internacionais. A ONU, preocupada com essa questão do envelhecimento, então em 1982 realizou a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento. E também neste tempo, o primeiro, não sei se todos vocês conhecem esse Plano de Viena, mas no Plano de Viena em nenhum momento se refere à questão da violência e maus tratos contra a pessoa idosa. Se refere, sim, à questão dos direitos humanos, tá? Mas a questão da violência não está. A partir de 1990, que começou a entrar na agenda, né, das políticas públicas, Ministério da Saúde, o tema em discussão. E na década de 80 foi quando começou na Inglaterra, começaram a observar a questão de violência dos netos contra os avós, né? E a partir daí se começou também a observar esta questão da violência contra a pessoa idosa. Então, no que diz respeito ao Plano de Viena, apoio ao idoso tanto no campo jurídico como na implementação de políticas públicas. O próximo. E nós já tivemos uma grande conquista na nossa Constituição. Então, o Plano de Viena, ele recomenda a todos os países a adoção de políticas sociais voltadas à pessoa idosa, de forma a garantir os fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e afirmar que a qualidade de vida é tão importante quanto a longevidade. Porque que adianta nós termos longevidade e não termos qualidade de vida? Não sei se vocês estão acompanhando, né, a luta dos aposentados pela queda do fator previdenciário. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas, claro, vou aposentar, eu vou pagar sobre 10 salários mínimos, que é o teto. Então, o que ocorre? 10 salários mínimos, hoje estaria as pessoas ganhando, né, mais de R$4.000, R$4.200 e poucos reais. E o que ocorre? A maioria está ganhando R$1.500, R$1.300, dependendo do tempo que pagaram e que já se aposentaram. E o que ocorre? O governo, não dá, isso daí é impacto. Se aprovar no Congresso, nós vamos vetar, né, a presidência. Então, isso é uma luta. Só que ocorre também que os aposentados, eles estão muito focados na questão da previdência e não observam que nós precisamos também de serviços, né? Então, o próximo, por favor. Na medida do possível, ainda no Plano de Viena, os idosos devem desfrutar com suas próprias famílias, comunidade, uma vida plena, saudável, segura, considerando os membros integrantes da sociedade. Então, são poucas as famílias que têm condição. Imagina, você tem um salário, ganha uma renda de um salário mínimo, tá? Tem um idoso em casa com Alzheimer. Como vou deixar este idoso só? Não tem condições de pagar uma instituição para este idoso ficar. O ideal é ficar na família. Como eu preciso de um cuidador em casa, ganhando, digamos, até uma renda de R$2.000, R$3.000. Você colocar uma pessoa para cuidar deste idoso, você vai precisar de um cuidador para o dia, de um cuidador para a noite, um cuidador para o final de semana, né? Porque muitas vezes o cuidador, o familiar, ele fica de domingo a domingo, acaba chegando um alto grau de estresse e aí começa a acontecer a violência contra a pessoa idosa, né? O Plano de Viena. Para o envelhecimento saudável não é preciso somente sistemas de proteção e serviço, mas é fundamental a participação ativa dos idosos. Isto é outra coisa, que o idoso, ele como ator principal, ele deve estar à frente, inclusive desde a elaboração das políticas, nas discussões, na luta pelos seus direitos. Nós sabemos, a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e idosos, né, que agora eles acrescentaram os idosos, tem as federações no âmbito dos estados. Quando eles conquistaram os 147, na época, aquele reajuste que eles conquistaram, a partir daí foi criada a COBAP. Só que esta discussão, ela precisa ser ampliada. Eu sempre falo, gente, se a COBAP fizesse uma campanha, hoje são 16 milhões de aposentados e pensionistas acima de 60 anos. Agora imagina, se fizesse uma campanha apenas 2 vezes por ano, cada um dando só R$1, né? Olha o montante de recursos que se conseguiria e poderia se implantar programas, projetos em todos os estados e municípios. Porque não é só dever do governo, né? O estado, a família, a sociedade, né? O próximo, por favor.
O Protocolo de São Salvador. Este é o único documento juridicamente vinculante, só que é um documento que não é de âmbito internacional. Então, esse documento, ele está para a América Latina e Caribe, inclui normas sobre os direitos básicos da pessoa idosa, obriga os estados a garantirem progressivamente proteção e o desfrute de alimentação e atenção médica, direito ao trabalho e a participação na sociedade, né, da velhice. A questão da alimentação. Hoje tem esses grandes programas de transferência de renda, muitos idosos, né, estão também sustentando as famílias. Agora, quanto à questão de medicamento, né, sempre são as reclamações junto aos conselhos, Ministério Público, que os medicamentos de uso contínuo, nós sabemos, vamos envelhecendo, né? E geralmente começam os problemas de saúde. Então, é uma hipertensão, é diabetes, osteoporose. Quem ganha salário mínimo? E se nós não conseguirmos um medicamento na rede pública, nós sabemos, o Sistema Único de Saúde é para todos. Todos nós temos direito, é um direito constitucional, mas não garante. Inclusive, gente, ó, vocês podem observar, saiu a agenda social do jovem, a agenda social da pessoa com deficiência, a agenda social da criança e adolescente. E por que não saiu a do idoso? Tá? Isso, inclusive, nós técnicos, é uma das coisas que nós observamos. As questões políticas, né, estão sempre acima. Né? E na discussão técnica, o que os técnicos que participaram queriam assegurar? Medicamento de uso contínuo. Né? Aí o Ministério da Saúde, não podemos, porque isso tem que fazer pactuação no âmbito do Estado, do município, dos conselhos, não tem como. Vamos colocar na agenda a caderneta do idoso e a vacinação. Nós sabemos, a vacinação está desde 99, como é que nós vamos colocar na agenda a vacinação? E a caderneta, ela, digamos, ela acompanha, né, todo o processo do idoso toda vez que ele vai a um centro de saúde, o tratamento, mas não garante um medicamento de uso contínuo. A caderneta não garante. Né? O Ministério da Educação, poxa, são quase 8 milhões de idosos analfabetos. Como nós podemos, né, de que forma, alfabetizar esses idosos? Ah, fica muito difícil nós alfabetizarmos, só podemos garantir 1 milhão. Tá? Não, isso não dá impacto. Né? Porque nós temos que ver ações de impacto. Então, vamos partir o Ministério do Desenvolvimento Social. Bem, o que nós podemos garantir é o atendimento dos idosos no CRAS. Quanto? Ah, não sabemos quantos procurarem, então não é uma coisa que nós vamos deixar aberto. Nós sabemos os CRES e os CRAS é a porta de entrada. Mas e a rede? Ela está estruturada? Eu vou chegar num CRAS, eu estou precisando de um centro-dia para um idoso. Não existe, não tem um centro-dia. O que tem, um número insignificante, não dá para atender. Aí fica difícil.